Carissimi discipuli et discipulae, salve. Vamos estudar um pouco mais sobre os verbos em latim. No entanto, algumas definições são fundamentais. Primeiramente, o que é um verbo? Vamos revisar alguns aspectos de gramática. O verbo ele exprime existência, condição, ação. Não indica apenas ação, indica também uma condição do sujeito. Pedro é alto, Maria está feliz. O verbo, se vocês se lembram, ele pode ser transitivo ou intransitivo. O verbo transitivo é aquele que pede um objeto direto para que ele tenha sentido. Vejamos a frase Senatus haec intellegit, uma frase do Cícero. O Senado compreende estas coisas. Veja aqui um pronome demonstrativo, neutro plural, se vocês se lembram lá dos pronomes demonstrativos, onde fica subentendido a palavra coisa. No entanto, aqui haec funciona como o objeto direto, está no acusativo plural, só que aqui é o neutro. Discipulos magistro obtemperat. Discipulos magistro obtemperat. O aluno obedece ao mestre, ao professor. Aqui é o dativo funcionando como um complemento indireto, um objeto indireto. E o verbo intransitivo, que tem predicação completa, equus currit. O cavalo corre. O verbo ele tem voz, ativa, passiva, tempo, número e pessoa, tempo, presente, passado, futuro, número, singular, plural, pessoa, primeira, segunda e terceira. Então, aqui, salientando as vozes, o verbo ele pode ser um verbo de voz ativa, o verbo ele pode ser um verbo de voz passiva. A voz ativa representa o sujeito como agindo, existindo, praticando a ação. Laudo discipulum, eu louvo o aluno. E a voz passiva já indica uma ação que é recebida pelo sujeito do verbo, laudor. No caso do latim, aqui você tem uma terminação própria. Nós não chegamos a estudar isso no latim 1, mas aqui é um modo de expressar a voz passiva, laudor. Aqui você tem laudo, eu louvo, laudor, eu sou louvado. Alguns verbos podem ter uma forma passiva, utor, lembra o OR como indicador de desinência da voz passiva, mas a significação é ativa. Eu uso. A ideia seria de que, ao mesmo tempo, eu estou praticando a ação e, de alguma maneira, eu estou envolvido na ação e sofrendo reflexos dessa ação. Então, esse verbo se chama verbo depoente. Alguns verbos possuem os tempos do perfectum, que nós vamos estudar o que significa isso, com forma passiva, e são chamados semi-depoentes. Gaudeo, gaudes, gaudius sum, gaudere. Os modos. Há dois modos, o finito e o modo indefinido. O modo finito abarca o indicativo, o imperativo, o subjuntivo. Já os indefinidos nós podemos considerar como as formas nominais do verbo, o infinitivo, o gerúndio, o supino. Os tempos se dividem em duas categorias, e agora é que entra a compreensão do que seria o próprio perfectum e o infectum. Podemos pensar o verbo não só a partir da categoria de voz ou modo, mas também a partir da categoria de aspecto verbal. Grosso modo, o aspecto verbal indica a qualidade da ação verbal. O que isso quer dizer? Veja, nós podemos encontrar tempos de ação completa, o presente, o imperfeito, o futuro imperfeito, que eu vou dizer o que quer dizer isso, o futuro do presente simples. São tempos de ação incompleta. E eu tenho tempos de ação completa. Perfeito, mais que perfeito, futuro perfeito, ou futuro do presente composto. Como entender essa subdivisão? Veja só. Na língua portuguesa, o aspecto do verbo
ele também é expresso de diversas maneiras, especialmente a partir de certas perífrases verbais. No entanto, em latim, isso era expresso por meio da própria construção do verbo, na própria formação do verbo. A percepção que nós temos do tempo na língua portuguesa é de uma maneira pontual, quase que linear. Nós temos o presente, eu falo, eu tenho o passado, eu falei, eu tenho o futuro, eu falarei. Mas em latim é importante também a expressão do aspecto, ou seja, se a ação, independente do tempo onde ela ocorre, se ela é completa ou se ela é incompleta. Se eu falo, por exemplo, eu falo, eu estou falando, é uma ação que está em curso. Quando eu digo eu falei, é uma ação no passado, mas é uma ação acabada. Você sabe que a ação ela chegou ao seu fim, ao seu acabamento. Agora, se eu digo, por exemplo, eu falava, mesmo sendo no passado, o verbo ele tem uma ação em curso. Quando eu digo eu falarei, a ação está em curso. É diferente de eu dizer, por exemplo, eu terei falado, mesmo no futuro. Mesmo que hipoteticamente a ação terá sido realizada, ela terá alcançado o seu acabamento. Então é um modo de entender também a ação verbal pela sua qualidade. Quando eu falo em qualidade, eu estou pensando se a ação ela tem acabamento ou não tem acabamento. Quando eu falo em latim em tempo do perfectum, perfeito, significa o quê? Per é um elemento de reforço, fectum significa feito. Perfectum é aquilo que alcançou todo o seu acabamento, aquilo que conseguiu se realizar de um modo completo. O infectum é aquilo que ainda não foi feito, é aquilo que ainda está em curso, é aquilo que ainda está acontecendo. Então, quando eu penso em tempos de ação incompleta, eu penso em tempos do infectum. Todo esse conjunto diz respeito a essa qualidade de ação verbal. O presente é uma ação ainda acontecendo. O pretérito imperfeito, ainda acontecendo, mesmo que seja no passado. Por exemplo, eu canto, presente. É o mesmo que eu estou cantando. O pretérito imperfeito, eu cantava. Agora, isso que eu vou chamar de futuro imperfeito é aquele futuro que não alcança o seu acabamento. Eu cantarei. Eu cantarei. É o que nós chamamos na língua portuguesa de futuro simples. Futuro simples. E nós temos aqui, portanto, o presente, o pretérito imperfeito e o futuro simples. É diferente desse conjunto de tempos que eu vou chamar de tempos do perfectum. Por exemplo, eu cantei, eu cantara, eu terei cantado, que eu chamo aqui de futuro perfeito, mas que corresponde na língua portuguesa ao futuro do presente composto, porque na língua portuguesa se constitui um tempo composto. Eu terei cantado, diferentemente em latim, conforme nós veremos. Nós temos uma desinência própria para esse tipo de tempo. Então podemos estabelecer uma separação dos verbos em tempos de ação incompleta ou tempos do infectum e tempos de ação completa ou tempos do perfectum. O verbo, então, tem número, que é singular e plural, tem pessoa. Se eu penso em latim, ego, tu. A terceira pessoa propriamente dita não existe, aqui nós utilizamos um pronome demonstrativo, conforme eu disse lá na aula sobre os pronomes. No plural, nós, vós, ele, mas aqui eu poderia colocar is no lugar de ile, iste, hic. Então, lembrando que em latim não tem a terceira pessoa, mas nós utilizamos o pronome demonstrativo. O verbo ser, nós já estudamos alguns tempos dele. Então, é assim que ele se enuncia no dicionário. Sum, es, esse, fui. Pode significar ser, estar, haver, existir. E ele pode ter alguns derivados. Vejamos, no entanto, como funciona a conjugação do verbo ser. O futuro imperfeito, que é aquele futuro de ação inacabada, aquele futuro em curso, eu serei, que corresponde ao futuro simples. Então vejamos aqui o presente do indicativo. Sum, es, est, sumus, estis, sunt. Eu sou, tu és, ele é, nós somos, vós sois, eles são. Eu estou, tu estás, ele está, nós estamos, vós estáis, eles estão.
Se eu quero dizer em latim eu estava, eu era, eu existia, como é que eu expresso isso? Eram, eras, erat, erramos, erratis, errant. Eu serei, erro, erris, erit, erimus, eritis, erunt. Então, nós temos aqui alguns tempos do verbo ser no indicativo. O presente, sum, es, est, sumus, estis, sunt. Eu posso utilizar o pronome para facilitar, mas em latim o pronome vai aparecer quando você quer, de fato, reforçar uma ideia, porque ele já fica implícito no verbo, já se sabe qual que é a pessoa. Ego sum, tu és, ille est. Nós sumus, vós estis, illi sunt. Ego erram, tu erras, ille erat. Nós erramos, vós erratis, illi erant. Ego erro, tu eris, ille erit. Nós erimos, vós eritis, illi erunt. Você não precisa memorizar, mas é claro, se você vai assimilando essas formas verbais, fica mais fácil, porque você não precisa ficar olhando o tempo todo quando aparecer no texto. Vejamos mais alguns tempos. O pretérito perfeito, eu fui, eu estive. Lembrando que o verbo ser em latim, o verbo sum, esse, significa ser, estar, haver, existir. O pretérito mais que perfeito, eu for, eu estivera. E o futuro perfeito, que corresponde ao futuro composto da língua portuguesa. Eu terei sido, eu terei estado. Vejamos. Ego fui, tu fuiste, ille fuit. Nós fuimos, vós fuistes, illi fuerunt, ou fuere. Então, fui, fuiste, fuit. Fuimos, fuistes, fuerunt. Eu fui, tu foste, ele foi. Eu estive, tu estiveste, ele esteve. E o mais que perfeito. Fueram, fueras, fuerat. Fueramos, fueratis, fuerant. Eu estivera, eu fora, tu estiveras, tu foras, ele estivera, ele fora. Ou illa fuerat, ela estivera, ela fora. E eu terei sido, eu terei estado. Fuero, fueris, fuerit. Fuerimus, fueritis, fuerint. Então aqui eu tenho mais 3 tempos verbais, que são tempos que aparecem com muita frequência. Lembrando que o verbo ser, em latim, tem vários significados. Fui, fuiste, fuit. Fuimos, fuistes, fuerunt. Fueram, fueras, fuerat. Fueramos, fueratis, fuerant. Fuero, fueris, fuerit. Fuerimus, fueritis, fuerint. Vejamos agora um exercício. Eu quero dizer em latim, por exemplo, eu serei. Como fica? Fica ero. Muito bem. Eles ou elas estavam. Como fica? Erant. Estará. Como fica? Erit. Ele ou ela estará. Se eu quero dizer, por exemplo, ele era. Erat. Não é isso? Porque eu era poderia ser também. Por isso que eu coloquei aqui o ele. Ele era, erat. Se eu quero falar em latim, foi. Então você tem que identificar qual que é o tempo verbal. Foi. É o que? Pretérito perfeito. Como eu expresso no latim o pretérito perfeito? Terceira pessoa do singular. Ele ou ela, fuit. São. Você precisa saber que é a terceira pessoa do plural, presente do indicativo. Aí você vai lá no paradigma do verbo ser, no presente do indicativo, terceira pessoa plural, e sabe que significa sunt. Foste. Eu fui, tu foste. Eu fui, tu foste é pretérito perfeito. Em latim, como se diz isso? Fuiste. Eram. Eles ou elas eram. Pretérito imperfeito. Em latim, terceira pessoa do plural, pretérito imperfeito, como fica? Indicativo. Erant. Terão estado. Em português, é um futuro composto. Terão estado. Eles ou elas terão estado. Que em latim corresponde ao futuro perfeito. Então eu sei que em latim é fuerint. Estivestes, vós estivestes. Como fica isso em latim? Logo você sabe que é
pretérito perfeito, sabe que eu vou expressar isso em latim também com o verbo ser, logo, fuistes. Eu fora, qual que é o tempo? Eu fora. Poderia ser eu estivera, é pretérito mais que perfeito. Em latim é fueram, fueram. Eras, eu era, tu eras. Em latim também é eras. Eu estarei, logo é futuro imperfeito a perfeito. Estarei é um futuro imperfeito, de ação em curso. Corresponde em português ao futuro simples. Logo, ero. Nós éramos, eu era, tu eras, ele era, nós éramos, vós éreis, eles eram. Veja, língua portuguesa. Em latim eu sei então que é pretérito, eu era, que pretérito que é em português? Eu era, tu eras. Pretérito imperfeito. Em latim também. Erramos. Erramos. Só que, uma vez que você aprendeu o verbo ser, você pode aprender um conjunto de verbos que são constituídos a partir dele. Veja, absum, abes, abesse, abfui. Você consegue visualizar que sum, es, esse, fui. Só que você acrescentou a preposição ab, que indica afastamento. Lembra lá, quando nós traduzimos alguns textos da primeira declinação, em que aparece essa preposição, que significa estar ausente, de estar. E é só conjugar, tal como o verbo ser, porque a diferença é que aqui você acrescentou o ab. Isso aqui é apenas uma curiosidade, nós não vamos desenvolver muito isso agora, mas só também para ampliar o seu vocabulário e a sua compreensão da língua. Adsum, ades, adesse, adfui, estar presente. Se você sabe conjugar o verbo ser em latim, você sabe conjugar esse verbo também. Dessum, des, desse, defui, faltar, a mesma coisa. Intersum, interes, interesse, interfui, estar presente, participar, estar entre. A mesma coisa, só se acrescentou aqui a preposição inter ao verbo e você formou um novo verbo. Obsum, ob significa estar diante de uma preposição, logo, essa composição significa opor-se, prejudicar. Obsum, obes, obesse, obfui. Se você sabe conjugar o verbo ser, você sabe conjugar esse verbo. Praisum, prais, praiesse, praifui. Da mesma forma, estar à frente, ou estar à testa, presidir. Prossum, prodes, prodesse, profui, ser útil. Se você quer dizer útil a quê, então o complemento vai aparecer lá no dativo. Mas o verbo é prossum. Teve uma pequena alteração aqui. Não é? Aqui você tem S, aqui você tem D. Mas isso aqui o dicionário já te dá. Supersum, superes, superesse, superfluo, sobrar, sobreviver. Insum, ines, inesse, info, estar em, estar sobre, pertencer a, estar dentro de. Vejamos então um exemplo. Aqui eu tenho o verbo adesse, adsum, que significa estar presente, e eu vou conjugar esse verbo, observando que se eu sei conjugar o verbo ser, o verbo sum, esse, eu sei conjugar adsum, porque apenas acrescentei o ad na frente. Então, adsum, ades, adeste. Adsumus, adestes, adsum. Eu estou presente, tu estás presente, ele está presente. Nós estamos presentes, vós estáis presentes, eles estão presentes. Então, aqui você observa o verbo ser. Sum, es, est. Sumus, est, sunt. E você acrescentou o ad e formou um novo verbo. Isso, então, auxilia você a ampliar o seu vocabulário. Mais uma vez, é apenas uma ilustração agora, esses verbos derivados do verbo ser. Mas já é bom a gente ir se familiarizando com isso. Pretérito imperfeito. Aderam, aderas, aderat. Aderamos, aderates, aderante. Eu estava presente, tu estavas presente. E o futuro imperfeito, que corresponde ao nosso futuro simples, futuro do presente simples. Adero, aderis, aderit. Aderimus, aderites, aderunt.
Então, eu estarei presente, tu estarás presente, ele estará presente, nós estaremos presentes, vós estareis presente, eles estarão presentes. Agora, o pretérito perfeito. Ad fui, ad fuiste, ad fuit, ad fuimus, ad fuistes, ad fuerunt. Pretérito mais que perfeito. Eu estivera presente. Ad fueram, ad fueras, ad fuerat. Ad fueramos, ad fuerates, ad fuerant. Eu terei estado presente, que é o futuro perfeito, ou o futuro do presente composto. Ad fuero, ad fueris, ad fuerit. Ad fuerimus, ad fuerites, ad fuerint. Então eu tenho aqui o pretérito perfeito, mais que perfeito, futuro perfeito, e eu construí um novo verbo a partir do ad. Isso acontece especialmente com o verbo ser, e assim vou ampliando, portanto, meu vocabulário a partir desse conhecimento. Alguma dúvida em relação a isso?